Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Sejam também muito bem-vindas e muito bem-vindos. É com imenso prazer e satisfação que estou associada enquanto moderadora a mais uma palestra, desta vez a terceira palestra do segundo ciclo de palestras em psico-oncologia. Este segundo ciclo, responsabilidade da organização do SCLA da Universidade Aberta, em conjunto também em parceria estreita com a Liga Portuguesa contra o Cancro. Portanto, é com muita honra que nos associamos a esta instituição tão importante em contexto nacional. Aqui muitíssimo bem representada pela doutora Sónia Silva, que estará a dinamizar então a palestra de hoje, intitulada Apoio Psicológico ao Doente e Família. A doutora Sónia Silva é psicóloga clínica, doutorada em Psicologia da Saúde pela Universidade de Coimbra, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses e desenvolve a sua atividade na Liga Portuguesa contra o Cancro no Núcleo Regional do Centro, especificamente desde 2009, onde assume funções de responsável da Unidade de Voluntariado e diretora clínica da Unidade de Psico-Oncologia. Seja muito bem-vinda e desejo a todos uma ótima palestra. Muito obrigada, Sara. Permite-me tratar-te assim, pela informalidade que também há entre nós, pelos muitos anos de trabalho conjunto e de proximidade. Gostava de começar por agradecer a todos pela presença, por estarem aqui hoje, por se interessarem por esta temática, dar os parabéns. Felicitar a Universidade Aberta por esta iniciativa, por este interesse também nestas matérias relacionadas com a oncologia. Este desafio foi um desafio muito, muito interessante para nós, porque também foi sair um bocadinho só desta abrangência da psico-oncologia, mas poder dar a conhecer também outras áreas de intervenção da Liga Portuguesa contra o Cancro foi para nós também uma oportunidade muito, muito importante, muito valiosa. E daí agradecermos e dizer que a honra é nossa poder estar aqui e partilhar convosco. Agradecer também, aqui com um especial agradecimento à doutora Amália Fonseca, porque também foi a pessoa que interligou inicialmente connosco, que nos interessou mais diretamente este convite, e é com muito prazer que entretanto também a temos como voluntária da Liga Portuguesa contra o Cancro. Penso que já aqui também um bocadinho em sequência desta parceria que tem sido então tão proveitosa. Eu gostaria de dizer que, portanto, este é o segundo ciclo de conversas em psico-oncologia, portanto, eu temo que o primeiro já tenha sido suficientemente explicativo daquilo que é a psico-oncologia e do trabalho que se pretende. Mas não estando certa que me possa vir a repetir com algumas coisas que já possam ter sido apresentadas anteriormente, e porque também fui olhando àquilo que foi o primeiro ciclo de palestras, eu penso que trago alguma complementariedade no sentido de poder partilhar convosco aquilo que efetivamente é o trabalho da psico-oncologia, claro, tendo como palco o contexto ou o cenário onde eu trabalho, que é, portanto, uma instituição do terceiro setor, e, portanto, nós estamos a falar de uma intervenção hospitalar, mas numa associação que presta este serviço ao doente. E, portanto, gostaria muito que pudesse ser partilhada, que possam colocar questões no chat, eventualmente, para que seja o mais interessante possível. Portanto, eu trouxe alguma informação, mas com certeza que estou totalmente aberta a outras questões, ou questões mais práticas, porque também desconheço um bocadinho o público, não é? E, portanto, quem me está a ouvir, se são profissionais na área da psicologia, ou na área da saúde, ou outras ciências, e, portanto, está suficientemente integrador para que todos se possam sentir confortáveis e conhecer um bocadinho mais daquilo que possa ser o trabalho do psicólogo também nesta área. Portanto, eu vou partilhar a minha tela, vamos ver se isto corre bem. Portanto, não querendo atrasar muito o vosso tempo também, portanto, como eu já fui aqui apresentada,
Eu vou partilhar então convosco aquilo que é o trabalho que também desenvolvemos aqui então na Liga Portuguesa contra o Cancro. Deixa eu ver se está muito bem. Julgo que já tivemos mais do que uma sessão onde pudemos fazer aqui um bocadinho de ponto de situação sobre a problemática da oncologia no mundo e no nosso país em particular, mas é sempre importante voltar só aqui a estes números, só para termos um contexto da pertinência então deste trabalho nesta área em específico. Depois falámos um bocadinho o que é a psico-oncologia enquanto ciência, o impacto psicossocial do cancro. Falámos um bocadinho também de um conceito muito, muito importante em psico-oncologia, que é o conceito de distresse emocional, e alguns trabalhos que temos desenvolvido nesta área. E depois falámos um bocadinho daquilo que também é a nossa forma de organização enquanto unidades de psico-oncologia. Portanto, só para fazer aqui um breve resumo, nós já percebemos e todos temos presente no nosso dia a dia a pertinência e o porquê do cancro ser de facto uma doença que é tão significativa para todos nós e que dá palco, portanto, a este trabalho da psico-oncologia, isto porque estes dados são bastante interessantes, é um quadro resumo aqui do Global Cancer Observatory, através do GlobalCam, que nos dá estatísticas sempre muito atualizadas do cancro no mundo, e podemos fazer sempre uma lupa e poder vir a observar cada país de uma forma muito específica, e dá-nos aqui este sumário bastante interessante. Numa população de 10 milhões de habitantes, como é Portugal, temos cerca de quase 70 mil novos casos de cancro em 2022, o que de facto é se formos ver anos anteriores, há uma evolução que não se perspectiva que venha a diminuir nos próximos anos, muito pelo contrário, esta incidência, este novo número de novos casos tende a aumentar de ano para ano, e portanto percebemos que os tipos de cancro mais comuns são o coloretal, o cancro da mama e o cancro da próstata, respectivamente na mulher e no homem, e o coloretal como sendo um cancro muito frequente em ambos os sexos. E temos aqui também uma mortalidade que é bastante significativa, cerca de mais de 33 mil casos de morte, portanto, também neste ano de 2022. E percebemos que, não sendo um dos cancros mais comuns em ambos os sexos, o cancro do pulmão é neste momento o cancro líder na mortalidade por cancro no nosso país, e portanto há muito trabalho a fazer. Nós vemos que alguns destes cancros têm aqui uma perspectiva de trabalho importante também para esta área da psico-oncologia, não é? Porque estão muito ligados a fatores de risco modificáveis, como é, por exemplo, está o cancro do pulmão, como também será o próprio cancro coloretal, com uma ligação ao cancro do estômago, que também é um cancro com uma mortalidade bastante significativa. Aliás, estes três tipos de cancro são os mais significativos, os que originam maior mortalidade no nosso país, têm aqui uma correlação expectável com os estilos de vida, e daí ser tão importante também atender àquilo que possam ser as crenças e os comportamentos das pessoas, introduzindo aqui esta necessidade do nosso trabalho enquanto profissionais do comportamento a nível da psicologia e da psico-oncologia em particular. Mas é muito interessante também observar que nos últimos 5 anos há uma perspectiva de terem existido e existirem, estarem vivos connosco cerca de mais de 200 mil sobreviventes de cancro. E esta estatística sim tende a aumentar. E se nós fôssemos verificar a 10 anos, a 15 anos, com certeza que esses números são bastante significativos e importantes, e faz-nos ter aqui também uma perspectiva de futuro mais otimista, quando percebemos que é possível, através da prevenção, através do diagnóstico precoce e, claro, de tratamentos também eles mais eficazes, mais especializados, aumentar a sobrevida de cancro e diminuir as taxas de mortalidade. E esse é algo que portanto, é a boa notícia nesta área tão significativa. Nós percebemos que
o diagnóstico de cancro, ou a existência de um cancro, não pode significar apenas mais um número, não é? Não é mais uma doença que afeta as pessoas. Verificamos sim que um diagnóstico de cancro acarreta necessariamente e invariavelmente um conjunto de emoções, um conjunto de mudanças, implica um conjunto de mudanças na vida das pessoas. E, portanto, sempre que há um diagnóstico de cancro, há imensas reações que possam ser expectáveis. E, portanto, isto é só aqui seria mais interessante pedir-vos as vossas opiniões, o que é que pensam quando pensam na palavra cancro. Ainda pensei nisso, mas depois tive receio de estar a mexer aqui na tecnologia e poder depois atrasar aqui um bocadinho mais. E trouxe este quadro que é muito referenciado, muito utilizado, porque no fundo tem aqui um conjunto de sintomatologia que é muito típica nos doentes oncológicos, desde a culpa, ao sentimento de falta de esperança, a tristeza, a depressão, dificuldades como dificuldades alimentares ou no sono, maior cansaço, maior fadiga, portanto, perda de fé, lidar com efeitos secundários, pânico, medo da morte, conflitos, questionar o futuro, ter a sensação de que não há esperança. Portanto, são tudo aspectos muito, muito, muito habituais em qualquer pessoa que passe por uma trajetória de doença oncológica. É um bocadinho essa trajetória que também gostava de ver convosco aqui já à frente. Mas perceber também que o cancro também pode ser palco para outras trajetórias, não apenas relacionadas com psicopatologia ou com aspectos digamos que de humor mais negativo, mas também podem abrir portas a novas oportunidades de vida. E já lá vamos ver. E gostava de refletir convosco o que é este termo da psico-oncologia, porque nós vamos ouvindo muito falar disto, mas o que é? O que é a psico-oncologia? Portanto, a psico-oncologia surge aqui como uma disciplina de interface, não é? Entre duas áreas, que vai buscar conhecimento da psicologia, e ela é sobretudo uma área da psicologia, mas com uma ligação muito estreita e muito direta a outra área, que é a oncologia, uma área da medicina. E, portanto, que vai aqui fazer a interligação entre dois aspectos que se cruzam na mesma pessoa, não é? Portanto, há sempre, por trás do doente, por trás da doença há um doente, e esse doente é uma pessoa, e, portanto, se é uma pessoa, tem todas estas preocupações que têm que ser tidas em conta. E, portanto, a psico-oncologia como disciplina, então, como dizia, aqui de interface, vai centrar-se aqui, sobretudo, na tentativa de compreensão, de estudo e de intervenção em duas dimensões, claramente a ritmos totalmente diferentes, uma área de intervenção muito mais desenvolvida do que a outra, nomeadamente uma dimensão mais psicossocial e outra mais psicobiológica. E o que é isto? Numa dimensão mais psicossocial, pretende focar aquilo que são as respostas das pessoas, as respostas psicossociais dos doentes, das famílias, dos cuidadores, da sociedade em geral, ao diagnóstico de uma doença oncológica, e como é que se vai realizar esse processo de adaptação ao longo das diversas fases da doença, numa perspectiva um bocadinho mais compreensiva do impacto do cancro no indivíduo. Portanto, e isto é o que de facto tem sido muito desenvolvido. Se formos ver a maioria da investigação realizada ou do trabalho que os psicólogos fazem em oncologia, os psico-oncologistas, é sobretudo este trabalho de compreensão do impacto do cancro na pessoa e numa tentativa, claro, de diminuir esse mesmo impacto, de intervir, de promover a adaptação da pessoa, promovendo estratégias de autorregulação para que o indivíduo possa viver com a maior qualidade de vida possível e poder também refazer a sua vida em face a esta situação. Mas há também uma outra dimensão psicobiológica do cancro, não é? Como aqui estava atrás, que já é um bocadinho ao contrário. É mais o impacto da pessoa no cancro.
E esta área acaba por estar num desenvolvimento muito menor. E o que é o impacto da pessoa no cancro? É precisamente como há pouco eu dizia, que se calhar muitos dos nossos hábitos de vida, dos nossos comportamentos, das nossas escolhas, vão ter um impacto na nossa saúde, não é? E poderão colocar-nos numa situação de maior risco ou de maior proteção, conforme o comportamento que tivermos, e portanto poderão ter aqui uma interferência na própria origem, sendo como que fatores causais do cancro. Ou por outro lado também, numa perspectiva até da sobrevivência, para quem já está doente, tenta perceber se o seu comportamento, como por exemplo aderir mais ou menos ao tratamento, seguir as recomendações dos profissionais de saúde, ou até as estratégias emocionais para lidar com a doença, ou ter stress, não ter stress, até que ponto é que isso também pode ter uma interferência no sucesso da terapêutica. Portanto, este estudo, um bocadinho mais do impacto do indivíduo no cancro ou no sucesso de um tratamento, é algo que a psico-oncologia também já interfere, e é suposto ser estudado no âmbito da psico-oncologia, mas que está a um ritmo muito mais lento, porque é muito mais difícil também desenvolver esta investigação, em que vamos cruzar estilos de vida com variáveis, imaginem, imunológicas, inflamatórias, etc. É muito mais complexa essa investigação, requer outro tipo também de financiamentos e, portanto, digamos que não tem sofrido a mesma evolução que a dimensão mais psicossocial ligada então à compreensão daquilo que é a psico-oncologia. Mas isto para perceber que tudo isto faz parte da psico-oncologia. A psico-oncologia não é apenas o apoio psicológico ao doente com cancro. Interfere em todas estas áreas, que passam desde a prevenção ao tratamento, à sobrevivência, à reabilitação e também ao seguimento da vida o mais normal possível do indivíduo. Portanto, tudo isto acaba por influenciar. E como é que surgiu este estudo da psico-oncologia? Será isto uma coisa assim muito antiga, muito recente? Já, claro que já vai tendo alguns anos, ritmos também um bocadinho diferentes, mas vou-vos dar aqui assim, alguns marcos importantes, dando também aqui uma perspectiva daquilo que acontece em Portugal. Portanto, no século XX, no início do século XX, tivemos aqui um psiquiatra bastante importante, o Adolf Meyer, que acabou por ser pioneiro nesta área da psicobiologia, numa tentativa de encorajar ao estudo da importância de atender à personalidade do indivíduo sempre que se está a fazer o tratamento de uma doença física, numa perspectiva de perceber que nem todas as pessoas reagem da mesma forma ao mesmo diagnóstico de uma doença física, que haverá variáveis que são imputáveis ao indivíduo, à sua personalidade, à forma como ele lida com o próprio diagnóstico, como ele encara o diagnóstico e àquilo que ele passa a fazer depois de ter esse diagnóstico. No sentido em que um aparente tratamento médico não iria ter exatamente o mesmo efeito em todas as pessoas, porque estas variáveis psicológicas, no fundo, iriam ser mediadoras desse mesmo sucesso ou eficácia terapêutica. E, portanto, ele foi muito pioneiro neste trabalho, mas reparem, estávamos numa época de grande preconceito e de estigma relativamente a tudo o que pudesse ter que ver com a saúde mental e o cancro também, não é? Portanto, no início do século XX, claro que já existiam relatos de situações de cancro, mas ainda se estava aqui numa fase de conhecimento e de compreensão desta doença que ainda era muito estigmatizada e inclusivamente, exatamente como a doença mental, onde existiam hospitais específicos para o tratamento da doença mental, também vão sendo criados hospitais específicos para o tratamento da doença oncológica, portanto, porque não se entendia naquela altura exatamente o que era aquelas doenças que apareciam e que rapidamente as pessoas morriam, não é? E, portanto, eram precisamente colocados à parte os doentes oncológicos, exatamente o mesmo como acontecia em relação aos doentes mentais.
E, portanto, e foi assim que nasceu também a medicina psicossomática, como uma disciplina que vai compreender então aqui estes efeitos sociais e psicológicos também nos processos orgânicos, uma perspectiva também de perceber como é que o facto da pessoa estar mais deprimido ou mais ansioso pode vulnerabilizar para determinadas doenças físicas. Em Portugal, no início também do século XX, nos anos 20 também, 1923, nasce, dentro deste conceito que eu dizia, em que a doença oncológica também é um bocadinho estigmatizada, com a criação de hospitais específicos para o tratamento dessas doenças, nasce então o Instituto Português para o Estudo do Cancro. Posterior IPO, que foi fundado então pelo médico cirurgião Francisco Gentil, que acabou por trazer então esta ideia de criar um hospital propositado para o estudo, nem era para o tratamento nesta altura, ainda era mesmo para a compreensão destas doenças. Mais tarde, uns anos mais tarde, 7 anos mais tarde, então, passa a designar-se por IPO, Instituto Português de Oncologia, em Lisboa. Portanto, isto no nosso país foram os primeiros passos do estudo do cancro. Nos anos 40, em 1941, é fundada a Liga Portuguesa contra o Cancro. Portanto, passado alguns anos da criação do primeiro IPO. E nesta altura já, efetivamente, em seguimento daquilo que acontecia também na Europa, existia um maior reconhecimento da influência então dos fatores psicológicos na própria trajetória do doente com cancro. Começa a existir um pouco mais de atenção para estas variáveis, para uma preocupação com os direitos dos doentes, alguma preocupação em reduzir a estigmatização, mas efetivamente ainda não era possível existir de facto aqui um tratamento muito democratizado para estes doentes. Nos anos 60, isto só para ter aqui o foco também da criação dos nossos IPOs, nasce o IPO em Coimbra, em 1962, e em 1974 o IPO do Porto. É importante perceber também, nesta trajetória, acontece aqui também algo muito importante, que foi muito importante para a psico-oncologia, que foi o trabalho da Kübler-Ross, que todos nós conhecemos com os 5 estágios do luto, não é? Onde percebemos a negação, a depressão, a negociação, a aceitação, portanto, todos esses estadios que são expectáveis nas reações à perda, ao trauma e ao luto. Portanto, foi em 1969 que ela publica este livro, On Death and Dying, que foi também um trabalho muito precursor daquilo que também é o trabalho da psico-oncologia numa perspectiva de compreensão daquilo que é a reação dos doentes oncológicos a um diagnóstico de cancro, precisamente com este tipo de reações emocionais que depois tanto incentivaram ao estudo e a novos modelos de compreensão do impacto psicológico ao cancro. Portanto, isto foi no nosso país. Simultaneamente, nos anos 70, há uma figura incontornável na área da psico-oncologia, que é esta senhora, Jeannie Holland, que era uma médica e, portanto, ela foi a fundadora da psico-oncologia. Portanto, ela era médica, trabalhava no Sloan Kettering Cancer Center em Nova York, e ela começou a preocupar-se muito com os doentes oncológicos, com a componente emocional destes mesmos doentes, percebendo que quando os doentes têm mais atenção dos seus profissionais de saúde, quando há a possibilidade das famílias também estarem mais participativas no próprio processo terapêutico, os doentes sentem-se mais estabilizados e, portanto, também tinham maior eficácia terapêutica. A terapêutica oncológica acabava por ter também aqui uma maior receptividade por parte do doente quando existia tempo
para estar com ele. Portanto, dar tempo do profissional de saúde ao doente era importante. E esta senhora foi muito precursora da psico-oncologia precisamente por ter essa atitude de maior proximidade, de conversar, de explicar, tentar explicar aos doentes o que se passava. E, efetivamente, isto levou à criação de um departamento de psiquiatria e de ciências comportamentais neste hospital, precisamente para haverem profissionais dedicados à realização desse trabalho de proximidade, então, aos doentes oncológicos. E esta senhora, Jimmy Holland, que faleceu há poucos anos, publicou o primeiro Handbook of Psycho-Oncology, em 1989, que foi realmente um livro que depois foi tendo outras edições ao longo dos anos, e efetivamente ainda hoje a Jimmy Holland é muitíssimo citada, e o trabalho todo precursor no âmbito da psico-oncologia a nível internacional, e que inspirou depois, portanto, também os modelos de intervenção e também de prestação de cuidados a serem levados a cabo em muitos hospitais do mundo, neste caso. Voltando um bocadinho aqui à nossa realidade, ao nosso país, em 1999 é criada a Academia Portuguesa de Psico-Oncologia, portanto, uma entidade que acaba por reunir profissionais, académicos e pessoas interessadas nesta área, portanto, e que tem como finalidade promover a formação dos profissionais na área da psico-oncologia, incentivar a realização de investigação nesta área, a realização também de investigação, a publicação também desses mesmos resultados, promover também aqui uma consciência pública para a necessidade deste tipo de intervenção da psico-oncologia, portanto, tem um trabalho muito direcionado, portanto, para o impulso dentro desta área, claro, com uma intervenção muito mais dirigida aos profissionais de saúde do que propriamente, por exemplo, a doentes ou a familiares, embora também possam, claro, inscrever-se, mas de alguma forma é uma academia. E, portanto, então, dar aqui alguns, são mais 2 ou 3 marcos importantes aqui na história da psico-oncologia, fazendo sempre aqui este contraponto entre o mundo e o nosso país. Em 2007 há aqui algo também muito importante que eu vou falar um bocadinho mais à frente, que é este conceito de distress. Foi considerado em 2007 como o 6º sinal vital, e isto é claro que é também muito importante, é um marco muito importante para o nosso trabalho da psico-oncologia, numa perspectiva de que vem chamar a atenção para que o sofrimento, a angústia emocional dos doentes seja considerada, seja questionada exatamente como os restantes sinais vitais anteriores, onde se contam a tensão arterial, a temperatura, agora faltam vários, a dor, que é o 5º, portanto um conjunto de indicadores fisiológicos que quando nós vamos a uma consulta médica é logo o que nos questionam, não é? Vão ver a nossa temperatura, a nossa tensão arterial, a pulsação, ver se temos, também nos questionam se temos algum tipo de dor em algum local, e nunca ninguém nos questiona se nos sentimos em sofrimento psicológico, não é? Isto nunca é questionado a ninguém. E efetivamente é importante para o ser humano em geral, mas para quem está a viver uma doença física, nomeadamente um diagnóstico de cancro, é essencial. E não se pode fazer uma avaliação de um doente oncológico sem se perceber os seus níveis de sofrimento emocional. E, portanto, em 2007 considerou-se este indicador como altamente relevante na intervenção com os doentes com cancro. E para nós, psico-oncologistas, é uma variável incontornável e é a nossa variável de trabalho, como é evidente. Portanto, a partir dos anos 2000, claro, é uma nova fase em que o cancro está completamente enraizado na sociedade e na vida de todos nós, e está integrado nos hospitais centrais, portanto não é só uma preocupação de hospitais específicos como sendo os IPOs, e claro que há uma maior atenção para as necessidades psicológicas dos doentes, o acompanhamento das famílias, a necessidade da prevenção primária, a preocupação com os sobreviventes de
cancro, com a qualidade de vida e não apenas com a sobrevida, com a necessidade de prestar cuidados paliativos e dar atenção à espiritualidade. Portanto, há toda uma abordagem muito mais holística e sistémica da doença oncológica nos últimos 20 anos, sem dúvida disso. É claro que para nós, Liga Portuguesa contra o Cancro, nascemos em 1941, como eu mostrei há bocadinho, a criação das unidades de psico-oncologia são também elas um marco importante na nossa história, enquanto associação, mas com certeza que eu tenho o atrevimento de dizer que também são um marco na história da psico-oncologia em Portugal, porque já lá vão 15 anos e efetivamente sentimos que o nosso trabalho também tem tido algum impacto no sentido de chamar atenção a tudo isto, prestar uma verdadeira ajuda e significativa ajuda a muitos doentes oncológicos, familiares. Portanto, estamos de facto a fazer serviço público e dando uma resposta complementar ao Serviço Nacional de Saúde e, portanto, entendemos que deveria também, claro, contemplar-nos nesta resenha histórica. Em 2009 criámos as primeiras unidades em Coimbra e no Porto, em 2011 em Lisboa e também nos Açores e pouco mais tarde, penso que em 2018, também na região da Madeira. E mais à frente também vou explicar melhor um pouco como é que é o nosso trabalho. Portanto, isto são alguns marcos importantes, só para nós percebermos que a psico-oncologia não tem muitos anos, de facto, não tem 50 anos de história, mas tem evoluído muito e tem merecido muito a atenção das pessoas. Eu trabalho aqui na Liga há 15 anos e acabei os meus estudos, a minha licenciatura, vamos dizer assim, vai fazer 20 anos e efetivamente quando estudava, portanto há 20 anos atrás, não havia espaço nos nossos currículos académicos para dar atenção a por exemplo, a esta questão da psico-oncologia, portanto, e também não era algo que despertasse minimamente o interesse de qualquer psicólogo que estivesse a fazer a formação. Claro, poderia suscitar o interesse de uma ou outra pessoa, mas era muito pontual, muito pelo contrário, não era algo que me agradasse ou que interessasse a maioria de nós. E hoje, muito contrariamente, vemos que, pelo contrário, o número de pessoas já muito despertas para esta realidade, com a percepção de que, de facto, é muito significativa e que os números são muito grandes e que vai aumentar a realidade dos doentes oncológicos, tem necessidades e particularidades também muito especiais. Eu penso que hoje em dia, de facto, há muito mais pessoas muito interessadas neste trabalho, quer em termos de psicólogos, quer até na especialidade da oncologia, que até há tão pouco tempo, tão poucas pessoas se interessavam por fazer esta especialidade, quer na área médica, quer de enfermagem e de outras áreas transversais. Bem, isto foi apenas uma partilha convosco. Gostava de agora fazer assim um apanhado, ainda que muito sucinto, sobre aquilo que possa ser a trajetória psicoemocional de um doente oncológico nas várias fases, nas várias etapas, sendo que é claro que vou apresentar por efeitos meramente didáticos uma trajetória que pode parecer ela muito linear, que vai do diagnóstico, tratamento, recuperação, sobrevivência, podendo envolver aqui situações de recidiva ou doença terminal e morte, não é? Sendo que isto não tem que ser necessariamente a trajetória de todos os doentes oncológicos e tenho que o dizer, não é? Portanto, poderão, e na maioria dos casos será esta trajetória que não passa pela recidiva e doença terminal, vai pela sobrevivência e a pessoa sobrevive até morrer, porque todos nós morremos, sejamos ou não sobreviventes de qualquer outra doença, mas claro que vão existir situações em que há recidivas e novas recidivas e, portanto, bem, mas a maioria das situações será esta. E, portanto, numa perspectiva de perceber aqui alguns aspectos e algumas particularidades dos doentes,
queria só que me seguissem um pouco neste pensamento. Portanto, um diagnóstico de um cancro, primeiro, nunca é oportuno. Não há momento nenhum na vida que seja mais oportuno ter cancro este ano do que para o próximo ano, não é? Nunca é oportuno. Nunca está nos nossos planos de maneira nenhuma. E em muitas ou na maioria das situações surge sem sintomas. As pessoas não têm sintomas. Veja-se, por exemplo, o cancro da mama, em que muitas mulheres já são diagnosticadas em situação de rastreio, em que estão a fazer um diagnóstico precoce, e o diagnóstico precoce rastreio não deve ser feito quando há sintomas, deve ser feito em mulheres assintomáticas, portanto, pessoas que não têm qualquer ideia de poderem estar doentes. Se não têm ideia, não têm qualquer preparação prévia, portanto, não há qualquer abertura para percepcionar estarmos numa situação de ameaça e podemos estar efetivamente doentes quando nos sentimos bem. E isto acontece com muitas pessoas. Sentem-se bem, não têm dores, não têm mal-estar, não têm qualquer alteração na sua vida, vão ao médico fazer um exame de rotina e percebe-se que há aqui uma situação de cancro. Obviamente que isto vai ser um choque, não é? Nem se espera outro tipo de reação para quem não tem essa perspectiva de poder ficar doente, nem espera, nem quer, nem deseja, nem tem qualquer possibilidade de o entender como algo normativo na vida de qualquer um de nós. Mas com certeza que haverá outras pessoas que terão alguns sintomas e que terão algumas queixas antes do diagnóstico. Imaginem um cancro do pulmão, habitualmente a pessoa começa por tosses, dificuldades respiratórias, enfim, poderá ter aqui uma situação de alguma vulnerabilidade prévia que a faz ter que recorrer ao médico para fazer o exame, sobretudo nas situações dos cancros que não são rastreáveis, como é este cancro do pulmão. Agora está em fase de estudos a implementação de um programa de rastreio para o cancro do pulmão, mas a pessoa, como não tem um seguimento para a monitorização do estado de saúde, para se perceber se está em risco de um cancro do pulmão, habitualmente procura o médico quando tem queixas. E aí, óbvio, se há uma queixa, há uma suspeita que poderá ter algum problema de saúde, não necessariamente cancro, mas há toda uma incerteza, todo uma perspectiva de ansiedade, de medo, que com certeza pode ser muito invalidante no pré-diagnóstico, portanto, numa situação antes de se confirmar o diagnóstico. Quando ele se confirma, como eu há pouco dizia, há a situação do choque, da negação, a perspectiva de será isto mesmo verdade, isto não pode estar a acontecer, houve aqui algum erro, vou procurar outro médico, vou fazer novo exame, vou procurar outra clínica, estou no público, vou ao privado porque é melhor. Ou estou no privado, vou ao público porque lá é que há médicos bons. Portanto, há todo um conjunto de crenças que nós temos e que partem da nossa vivência em sociedade, não é? E das ideias que vamos tendo, de onde há profissionais mais competentes ou mais capazes de poder resolver determinados problemas e, portanto, isto é uma coisa que nós vamos vendo muito numa situação de diagnóstico, quando não houve tal preparação prévia ou ideia de se poder de facto estar doente. Esta perspectiva de isto não está a acontecer, deixa-me ver, deixa-me tentar, e não tem mal nenhum, não é? E se nós virmos bem, é perfeitamente expectável e perfeitamente aceitável que as pessoas possam ter essa tentativa de esgotar todas as possibilidades e de perceber se efetivamente o que tem é esta doença ou outra qualquer, antes de querer iniciar-se num tratamento e de se predispor para tal. Invariavelmente, seja qual for a situação de um diagnóstico que teve antecedentes de preparação porque a pessoa teve queixas ou que não tenha tido qualquer preparação prévia, ansiedade e medo é um fator transversal a todas as pessoas. Não há ninguém que tenha um diagnóstico de cancro que não se sinta pelo menos ansioso. Aquela perspectiva do eu vou morrer, isto é uma sentença de morte, efetivamente nos últimos anos tem-se vindo a esbater e o cancro tem deixado de ser visto como a tal doença incurável, a tal sentença,
para uma doença ameaçadora da vida, claro, e toda a gente tem uma perspectiva de que vai ameaçar a vida, ou pelo menos a qualidade de vida, e que vai interromper a trajetória normal e o percurso de vida normal da pessoa. Portanto, durante um tempo a pessoa vai ter que ser hospitalizada, vai ter que fazer um tratamento, provavelmente vai ter que ficar de baixa médica, provavelmente vai ter que adiar um conjunto de projetos pessoais, profissionais, familiares, e essa perspectiva é comum e é cada vez mais comum à vida de todos. E tem sido vista como também uma doença crónica, uma doença que, a partir do momento em que existe e que é diagnosticada, a pessoa tendo o rótulo do doente oncológico, esse rótulo vai acompanhá-lo durante um período provavelmente muito longo da sua vida, muito além do período de execução dos tratamentos. Portanto, ao longo de vários anos após o fim dos tratamentos, vai continuar em follow-ups, vai continuar em vigilância, e a cronicidade da doença é essa, não é? Mas isto não é negativo, portanto, e penso que um dos contributos que, modéstia à parte, mas tenho que falar da instituição onde estou, da Liga, que temos tido, colocando muitas vezes na voz das pessoas que tiveram cancro, dos sobreviventes de cancro, determinados testemunhos, a facilidade com que as pessoas vêm e dizem que passaram por estes processos de doença oncológica, que sobreviveram, que fizeram químio, que também tiveram todos os efeitos secundários, mas estão bem, estão recuperadas e regressaram à sua vida e têm qualidade de vida, tem permitido esta desmistificação, tem permitido, de facto, esta evolução na sociedade, nesta perspectiva de diminuir a ideia estigmatizante da doença como sentença de morte para a tal doença crónica e que tem todas as perspectivas de cura, mas que vai ter que ser acompanhada ao longo da vida. Mas invariavelmente estes sentimentos são comuns: a ansiedade, o medo, um sentimento de revolta. Porquê eu? Porquê eu? Porquê agora na minha vida? Agora que arranjei um trabalho é que vou ter uma doença, ou agora que me reformei, que vou gozar a vida, é que tenho uma doença. Agora que já tenho 80 anos, que já estou quase no fim da minha vida, é que eu vou ficar doente. Portanto, isto, como eu dizia, nunca é oportuno, nem quando somos novos, nem quando somos mais velhos. Portanto, nunca é desejado. Um sentimento de culpa ou de vergonha, para quem isto efetivamente muitas vezes faltou a consultas médicas, não aderiu a exames, não foi fazer os exames que os médicos, por vezes, médico de família vai recomendando, faça as análises anuais ou faça a colonoscopia. Ai não, isso dói muito, isso é muito desagradável, faço para o ano, faço depois. Portanto, ou deixe de fumar, daí a vergonha mais tarde, quando pode ter um diagnóstico de qualquer tipo de cancro, não é? Também sabemos que elevados níveis de stress em fases iniciais da trajetória da doença vão, claro, associar-se no futuro, e alguns estudos prospectivos mostram-nos isso, e longitudinais, que quanto maior será a ansiedade no início, se isto não for alvo de uma intervenção, de um apoio, de uma modificação, pior será o ajustamento e pior será a adaptação posterior em fases de tratamento, em fases de sobrevivência. Daí ser tão pertinente poder tentar intervir o mais rapidamente possível. E para um psicólogo poder trabalhar um doente desde este momento do diagnóstico, não digo fundamental, porque na maioria dos casos não é o que acontece, mas seria, no mundo ideal, seria aquilo que seria ótimo, era poder, quando o doente é diagnosticado, poder ser-lhe oferecido um tratamento médico e ser-lhe oferecido apoio psicológico durante toda essa trajetória. Isso seria aquilo que nós gostaríamos muito de conseguir ajudar a alcançar. O período de tratamentos pode ser um período muito longo, pode ser um período muito curto, dependendo dos tratamentos que o doente irá fazer. Portanto, veja-se, se for fazer uma cirurgia e um pequeno tratamento de radioterapia só de 20 sessões, 25 sessões, estaremos a falar de 2 meses, talvez. Se for fazer uma cirurgia, um tratamento hormonal, parece que aquele tratamento mais invalidante ou que coloca um pouco a vida mais em suspenso será o período pós-operatório, portanto podemos estar a falar um mês. Podemos estar a falar de tratamentos que vão durar meses consecutivos, quimioterapias muito longas, de meio ano, um ano, seguido de todo um outro
tipo de protocolos, e portanto esta adaptação e este suspenso de não saber, esta incerteza de não saber se isto vai ser um mês ou dois ou três ou muito, claro que causa muita ansiedade, mas a minha experiência diz-me que a pior portanto, a fase mais difícil na vida, na maioria dos casos, será esta transição entre o diagnóstico e o início dos tratamentos. Portanto, porque é o período da grande incerteza, do choque, do desconhecido, do ter que entrar num mundo completamente novo, não é? Que não se conhecem conceitos, não se conhecem, não se sabe o que esperar, não se conhece os profissionais, não se conhece o ambiente, tudo é desconhecido. E são as primeiras experiências, não é, que se vão ter, e é o saber com o que pode esperar e como é que vai lidar, não é? Porque a quimioterapia, toda a gente tem muito medo da quimioterapia, porque se associa a muitas alterações, imagem corporal, reações físicas, a fadiga, os enjoos, as náuseas, todas as alterações cutâneas, as alterações sexuais no sistema reprodutivo, portanto também, claro, a alopécia, a perda do cabelo, todos esses efeitos que nós esperamos, ficamos muito com medo sem saber, ora bem, tudo isto me vai acontecer ou será que o meu organismo até reage de forma diferente, não é? Será que eu vou reagir muito mal ou não? Eu nunca fui muito para me enjoar, será que a quimioterapia me vai dar grandes náuseas? Ninguém pode responder a isto, não é? Ninguém saberá exatamente o que é que vai acontecer e, efetivamente, há que experimentar, colocar-se de facto iniciar o plano de tratamento para perceber como é que cada um reage. E à medida que a pessoa vai percebendo, vai conhecendo as suas reações, vai tendo uma maior percepção de controle e, portanto, vai começando a antecipar as situações, vai percebendo que se calhar nos 2, 3 dias depois do tratamento precisa descansar e a prioridade será descansar e será dar prioridade de facto à recuperação física e emocional naquele momento, mas se calhar nas semanas seguintes até já está muito mais ativo, muito mais capaz de poder dar mais atenção a outras necessidades e a outros papéis, ao desenvolvimento de outros papéis, nomeadamente ao papel de profissional, ao papel de mãe, ou de dona de casa, ou de esposa, enfim, aos papéis sociais que todos nós temos, no fundo, e portanto é muito importante iniciar-se esta nova fase para percebermos exatamente qual é a nossa reação e o nosso potencial de adaptação. Percebendo isso, torna-se relativamente mais sereno, no fundo, todo lidar com os próximos desafios que as próximas fases vão colocar no doente. Daí dizermos que este período, até ao período de tratamentos, os níveis de ansiedade habitualmente estão muito elevados. A partir do momento em que os tratamentos se iniciam, dão continuidade, tendem a esbater um bocadinho mais. Podem surgir alguma sintomatologia depressiva um bocadinho mais intensa. Porquê? Muito pela questão do isolamento social que as pessoas vivem, pela alteração no dia a dia, e portanto as pessoas se sentem um pouco mais tristes, um pouco mais desanimadas, mas ao mesmo tempo também percebem que provavelmente o tratamento já estão cada vez mais próximos do fim do tratamento e portanto mais próximas também do sucesso, da cura da recuperação. Eu falo aqui num processo de cura, numa perspectiva de que muitas situações de doença oncológica, do ponto de vista da doença, fica de facto imperceptível e não há indícios de doença na pessoa, muito embora este processo exija sempre um acompanhamento ao longo de toda a vida e sendo ela uma doença crónica. Portanto, estes são alguns dos aspectos a ter em conta numa fase de tratamento. Já a fase de recuperação será aquele período que medeia entre o fim dos tratamentos e uma fase quase numa tentativa de regressarmos ao nosso normal da vida, não é? Portanto, estamos aqui nos primeiros 12 meses após o fim dos tratamentos, em que vamos percebendo, vamos recuperando alguns níveis de energia, vai diminuindo a fadiga, portanto há toda uma recuperação física e espera-se que também emocional, e na maioria dos casos isso vai acontecendo. Vai-se retomando, em termos, por exemplo, da nossa imagem
todos estes aspectos começam a aproximar-se daquilo que tínhamos habitualmente. Claro, há cicatrizes que as cicatrizes não vão, com certeza, regressar, ou melhor, se retirarmos um órgão ele não volta a surgir, como é evidente, não é? Mas o cabelo volta a crescer, portanto a pele começa a ficar com outra cor, vamos sentindo também toda uma imagem mais próxima daquela que nós tínhamos anteriormente. E, portanto, vamos também recuperando, aí está, os nossos papéis, vamos regressando ao nosso trabalho, ou à execução das nossas atividades, das nossas tarefas, dentro também do contexto da nossa família e, portanto, e das nossas relações sociais. Isso é claro que vai trazendo contentamento, vai trazendo maior alegria, mas com certeza que também vamos encontrando um conjunto de obstáculos. Quando percebemos que eu não sinto a mesma energia de antes, eu não sinto a mesma força, eu não sinto que ou imaginem no trabalho, não sinto que tenha a mesma capacidade e a mesma facilidade e rapidez de fazer determinados processos como fazia antes. Eu antes despachava tudo muito facilmente e agora demoro muito tempo, preciso descansar. Isso pode causar-me alguns prejuízos, por exemplo, no meu trabalho, em que veem que eu não sou tão rentável como era antigamente. Portanto, vai existindo aqui um conjunto, podem existir aqui um conjunto de aspectos que convém balancear, não é? A realidade e a expectativa, e há coisas e há processos que vão demorar muito tempo a recuperar ao nível anterior, vão demorar muito, muito tempo, e há que trabalhar esses aspectos. Há alguns efeitos secundários que podem persistir também muito tempo, como a fadiga, os problemas de sono, alguma dor crónica ou aguda, as dificuldades sexuais, as dificuldades reprodutivas, portanto, há todo um conjunto de situações que poderão acontecer. Mas esta fase também é muito vivida com um aspecto importante que eu gostava de salientar, que é uma ambivalência entre esta satisfação por estar a recuperar e por estar a regressar a atividades anteriores ou a ter novas atividades mais gratificantes até, mas também sempre com ansiedade e com medo, que é algo muito, muito, muito comum também no doente oncológico ao longo da sua trajetória. O medo da recidiva, o medo de voltar a adoecer, o medo de poder não estar a ser suficientemente capaz de reconhecer no meu organismo uma possível doença que possa estar já a acontecer, e um sentimento também de grande responsabilidade por isso, não é? Porque se até aqui eu tinha tratamentos de 15 em 15 dias e fazia análises sempre que fazia um tratamento e até era vista por múltiplos médicos, isso era uma chatice, mas agora vejo que se calhar até era tão bom, porque assim, se existisse algum problema, alguma dúvida, alguém, eu nem tinha que duvidar, porque alguém iria ver-me e com certeza eu poderia esclarecer logo a situação, ou poderia-se aperceber de alguma coisa que não estivesse bem. Agora essa responsabilidade é um bocadinho minha, não é? Porque eu agora só vou ao hospital meio ano, e há um sentimento de algum abandono, de alguma solidão também, e de autorresponsabilização pela nossa saúde, e isso pode também ser muito invalidante nesta fase. Esta fase é uma fase muito, muito preocupante, a fase da recuperação, porque e exigiria de facto um acompanhamento em muitos casos, porque é importante trabalhar com as pessoas esta fase em que vão-se permitindo a fazer as primeiras experiências de contacto com a vida dita normal, e portanto é muito bom, seria muito importante precaver um conjunto de sintomatologia, de modo a que ela não cristalize, não é? Não permaneça, e que depois possa impedir uma vivência mais saudável, mais adaptativa nas fases seguintes, nomeadamente ao longo da vida e da sobrevivência. Portanto, muitas pessoas acabam por nos procurar precisamente nesta fase, quando terminam os tratamentos e que sentem que também têm mais tempo para si. Porque durante o tratamento é o piloto automático, não é? O que importa é tratar, é sobreviver e vamos em frente, não vou procurar, não tenho tempo agora para estar a preocupar muito com a parte emocional, porque o que importa é a parte física. E agora aqui é que eu tomo consciência do que ficou por fazer, de como eu me senti,
como é que as pessoas lidaram comigo, como é que eu lidei com as pessoas, que apoio tive das pessoas à minha volta. É que começam também a surgir aqui algumas perspectivas de, ora bem, pensava que tal pessoa me iria apoiar mais e não apoiou. Portanto, começam-se a tomar também algumas decisões mais importantes para o futuro. E daí ser tão importante o acompanhamento nesta fase. A fase da sobrevivência, eu coloca-se aqui numa perspectiva muito didática novamente, como se fosse uma fase que vem a seguir à recuperação, mas a sobrevivência é a definição existente desde o momento do diagnóstico até ao fim da vida. Uma pessoa diagnosticada com cancro é um sobrevivente, portanto, se tem um cancro, está vivo, é ele um sobrevivente. E em termos de literatura, portanto, qualquer fase já faz parte da sobrevivência ao cancro. Mas do ponto de vista didático, falamos que o sobrevivente é a pessoa que terminou os tratamentos, passou a fase da recuperação e é daí em diante. Portanto, a partir de um ano depois do fim de todos os tratamentos, quando é expectável que regresse à sua vida. E, portanto, há todo um conjunto de aspectos que vem um bocadinho na sequência também do que já falámos até aqui, uma incerteza constante quanto ao futuro e ao prognóstico, a sensação de desamparo, dificuldades em lidar então com algumas mudanças, com algumas perdas, limitações, dificuldades em retomar a rotina diária de casa, do trabalho, etc. Podem ser as dificuldades mais significativas dos sobreviventes de cancro, mas também há melhorias muito substanciais na sintomatologia física, na parte emocional, e há também muitos relatos de uma sensação de crescimento pós-traumático, numa perspectiva de que o cancro foi um acontecimento indutor de níveis de stress muito significativos, uma circunstância potencialmente traumática, mas eu consegui superar. Se eu consegui superar, percebo que sou mais forte do que se calhar eu jamais na vida pude imaginar. E, portanto, isto é só por si uma alavanca para eu valorizar mais a minha autoestima, a minha pessoa, eu gostar mais de mim, eu querer fazer coisas melhores com a minha vida, eu querer aproveitar o meu tempo de forma mais significativa, quando nós temos a percepção de que o tempo pode ser ele muito mais encurtado do que aquilo que nós esperávamos, tendemos a reorganizar-nos de modo a fazermos um melhor aproveitamento desse mesmo tempo. Portanto, aprecio melhor o valor da vida, tenho um sentimento de maior autoconfiança, descobri que sou mais forte do que eu pensava, sou capaz de fazer melhores coisas com a minha vida, vejo claramente em quem é que eu posso contar, portanto tenho mais compaixão pelos outros, novos interesses e, portanto, é uma oportunidade, o cancro como uma oportunidade até para ter uma trajetória de vida ela mais significativa. Nós aqui verificamos muito esta percepção de crescimento quando percebemos que os doentes oncológicos querem ser voluntários, por exemplo, querem dedicar mais tempo aos outros, querem estar próximos de causas, querem eles próprios retribuir algo que sentiram ter recebido e querem dar valor ao seu tempo livre, um maior valor ao seu tempo livre, numa perspectiva de que posso passar o tempo livre apenas no sofá a fazer zapping na televisão, não. Vou aproveitar esse tempo para me dedicar aos outros, para fazer algo pelos outros, dar o meu testemunho, dar o meu exemplo, pode ser que ajude alguém, porque também me ajudaram a mim. Portanto, são formas de nós verificarmos, portanto, esta sensação que acaba por ser muito descrita na literatura, como não apenas na doença oncológica, em vários tipos de situações traumáticas, mas muito incidente em doentes oncológicos. As pessoas que passam por uma situação de recidiva, portanto, um novo diagnóstico de cancro ou a doença metastática, portanto, o mesmo cancro, mas que evolui e, portanto, se aloja, por exemplo, noutros órgãos do nosso organismo, com certeza que passará por sensações muito semelhantes àquilo que foram as sensações iniciais, do choque, da incredulidade, aqui ainda mais, mas todas elas mais intensificadas, não é? Porque há a percepção de que se eu fiz tudo bem, se correu tudo bem inicialmente, isto aparece outra vez, porquê, em que é que eu falhei, em que é que os médicos falharam, qual foi, o que é que aconteceu, portanto há uma ideia ainda de maior choque, não é? Perante uma revivência, o reviver a mesma situação. Portanto, níveis de ansiedade e depressão tendem a ser também eles mais elevados e muitas vezes há também a desconfiança pela medicina
tradicional e a procura de outras alternativas, não é? E outras, não digo outras medicinas alternativas, mas outras áreas complementares à medicina e, portanto, é um direito que as pessoas com certeza têm, mas efetivamente vamos vendo um bocadinho esta necessidade de encontrar respostas noutras áreas. E algumas situações de recidivas, é claro que uma recidiva não leva à doença terminal, por favor, eu até tenho que tirar aquela setinha para não dar esta ideia de que há uma unidirecionalidade, não é nada disso, mas pensando apenas, como eu disse, do ponto de vista meramente didático, alguns doentes efetivamente estarão numa condição de doença metastática, de doença avançada, em que há uma abrangência do cancro a nível do organismo e, portanto, há vários órgãos que podem estar afetados pela doença e, portanto, poderá existir aqui esta aproximação de uma doença terminal que poderá levar à morte. E com certeza que isto traz outros desafios, traz outro trabalho. Nós aqui na Liga, a nossa experiência não é tanto de trabalhar com os doentes terminais, porque também, felizmente, e há que falar dos bons exemplos, os cuidados paliativos em Portugal estão bem organizados, eu não posso dizer que estejam mal, que há falta de recursos, há falta de recursos humanos, de recursos materiais, de unidades de cuidados paliativos, mas vai havendo um sistema que não responde a tudo, mas vai respondendo a muitas necessidades e tem havido, do ponto de vista do apoio psicológico, também uma maior atenção a estas necessidades dos doentes terminais, os doentes em cuidados paliativos, que não são apenas os terminais, mas também os terminais e os seus familiares, também em virtude de alguns projetos que se criaram, nomeadamente a Fundação La Caixa, que tem um projeto Humaniza, que no fundo tem permitido equipar as unidades de cuidados paliativos de recursos humanos de apoio psicossocial, onde se incluem desde assistentes sociais a psicólogos, cujo trabalho é apenas, não é de maneira nenhuma pouco, mas é de facto trabalhar com os doentes nesta etapa da vida e com os seus familiares. E efetivamente têm feito um trabalho muito importante, porque toda esta fase requer efetivamente outro tipo de preparação e outro tipo de abordagens. O debate sobre a fé, sobre a morte, sobre o sentido da vida, sobre o significado da vida e da morte, os rituais de luto, os rituais de despedida, portanto, trabalhar o luto antecipatório com os familiares, portanto, são tudo aspectos muito, muito, muito importantes. Trabalhar também o testamento vital, são aspectos muito específicos desta fase e que são, de facto, importantes de serem atendidos e, portanto, não poderia não os mencionar, ainda que não de uma forma muito breve. Eu não sei se me estou a alongar muito, mas vou tentar só acelerar aqui rapidamente. Quando falamos em psico-oncologia, é importante também desmistificarmos a ideia que todos os doentes oncológicos têm perturbação emocional e, portanto, todos precisam de apoio psicológico. Isto de todo não é verdade. O que eu costumo dizer é que não são todos os que precisam, mas que todos beneficiariam, não tenho dúvidas, se nós pudéssemos, aliás, todos nós, sem doença mental, se tivéssemos um profissional que pudesse acompanhar-nos na nossa trajetória de vida, sei lá, uma consulta de meio ano de psicologia, para todos nós, se calhar todos nós beneficiaríamos disso, do ponto de vista de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de melhoria de estratégias, de comunicação, de autorregulação, todos poderíamos beneficiar efetivamente. E com o doente oncológico ainda mais poderemos pensar nisto. A maioria dos estudos que portanto, pretendem perceber qual é a incidência de quadros clinicamente significativos em doentes oncológicos, portanto estamos a falar de quadros de uma depressão major ou de uma perturbação de stress pós-traumático, ou uma perturbação de ansiedade, ou uma perturbação de adaptação, etc. Aquilo que estão nos manuais de diagnóstico para a saúde mental.
dizem-nos que apenas 25 a 35%, ou seja, um terço dos doentes oncológicos pode ter uma perturbação mental, ou que tem um conjunto, nós para diagnosticarmos uma perturbação mental temos que cumprir, a pessoa tem que cumprir um conjunto de critérios muito específico para cada uma dessas mesmas perturbações. E percebemos que é difícil, ou a grande maioria não cumpre com os critérios para uma perturbação mental, mas tem sintomas clinicamente significativos, ou seja, a pessoa pode não estar deprimido com a tal depressão major, mas tem um humor depressivo, tem uma tristeza muito significativa e, portanto, os sintomas dos doentes oncológicos têm que ser atendidos. É por isso que se utiliza esta expressão de distresse emocional, numa perspectiva de lhe chamar, isto é um termo utilizado internacionalmente, que nós em Portugal muitas vezes damos, portanto, traduzimos por sofrimento emocional ou por angústia, que tem um mix de emoções subjacentes, que passa desde um bocadinho de tristeza, um bocadinho de vulnerabilidade, de medo, de ansiedade, de luto, de falta de esperança no futuro, mas ao mesmo tempo também não é o suficiente para se encaixar em nenhum quadro clínico, como eu há pouco expliquei. Portanto, e então o distresse é precisamente isso, é uma experiência multifatorial de natureza psicológica, que tem componentes do pensamento, da forma como a pessoa pensa, dos seus comportamentos, da forma como se sente, da forma como reage aos outros, como pensa a espiritualidade e a sua relação com a fé e com Deus e com a cultura e com o seu próprio desenvolvimento, que é ela só por si uma experiência significativa e que pode interferir com a forma como a pessoa lida com o diagnóstico, com a sua aceitação do tratamento e com a sua adesão ao tratamento, e pode levar a sintomas negativos. Portanto, e muitos doentes, mais de 50% dos doentes, têm esse tal distresse significativo. E sentimos que esse distresse tem que ser avaliado. É o tal sexto sinal vital, como há pouco naquele contínuo apresentei. Portanto, ele deve ser reconhecido, deve ser avaliado e deve-se intervir neste sentimento. Existem várias escalas para a avaliação deste distresse, e o mais conhecido é o termómetro do distresse, que foi desenvolvido por esta National Comprehensive Cancer Network, que desenvolveu esta ferramenta, que numa escala de 0 a 10 pergunta ao doente como é que está, como é que se sente em termos de distresse. Nós em Portugal, como não utilizamos isto na nossa linguagem corrente, é um bocado estranho questionar as coisas assim, mas poderemos, como disse, substituir pela palavra sofrimento. Em que grau se sente em sofrimento? Como está ou a sua angústia, também muitas vezes é utilizada essa tradução da angústia, de 0 a 10, e permite-nos logo ter aqui uma percepção, se é muito, se é pouco, sendo que o que está definido é que os doentes que dizem que se sentem em sofrimento a um nível 5 ou superior deveriam ser encaminhados para uma consulta de especialidade, portanto por um profissional na área psicossocial, que não tem que necessariamente ser um psicólogo, pode não haver, pode ser um assistente social, pode ser um psicólogo, um psiquiatra, numa perspectiva depois, claro, de poder avaliar esse mesmo distresse e poder encaminhar para o profissional em específico, não é? E existe também um conjunto de questões, que é o que aqui neste slide podemos ver, que no fundo serão, digamos que, fontes de distresse, ou aquilo que pode estar a justificar mais esse distresse, porque pode não ser só pela componente psicológica do achar que o cancro vai de alguma forma perturbar totalmente a minha vida, mas pode ser porque eu até estou otimista em relação ao futuro, mas tenho graves dificuldades económicas, eu não posso deixar de trabalhar, eu não posso pôr uma baixa durante o meu período de tratamentos, e portanto é isso que me está a colocar aqui num sofrimento intenso, porque eu tenho contas para pagar, eu tenho uma família para sustentar e não posso. Portanto, é uma necessidade meramente social, económica, que pode estar na base desse mesmo sofrimento. Portanto, o sofrimento poderá ter várias fontes
e poderá, claro, haver uma interseção entre várias fontes que vão contribuir para esse mesmo distress. E, portanto, existe este instrumento entretanto, foi um bocadinho desmultiplicado por outros 5 termómetros, que são os termómetros emocionais, numa perspectiva de não avaliar só o sofrimento, mas também de especificar alguma sintomatologia, que tem aqui um primeiro termómetro de sofrimento emocional geral, que corresponde àquele distress que vimos há pouco, mas também existe um termómetro só para avaliar o sintoma ansiedade, o sintoma depressão, o sintoma revolta e o sintoma necessidade de ajuda. Sendo que aqui na necessidade de ajuda é quase o 0, eu consigo resolver tudo sozinho, até o 10 que eu preciso desesperadamente da ajuda de alguém. Estes instrumentos são extremamente úteis. Porquê? Porque eles não são para ser administrados por psicólogos, como devem perceber. Eles são para ser administrados pelas equipas que estão na primeira linha do trabalho com o doente. Que pode ser a equipa médica, pode ser o enfermeiro, pode ser o médico de família, os cuidados de saúde primários, numa perspectiva de valorizar esta componente mais emocional e encaminhar para o profissional que pode ser o psicólogo. Portanto, o objetivo seria que estes instrumentos pertencessem no fundo à bateria de testes e de avaliação que é realizada num contexto, por exemplo, hospitalar, de acompanhamento de um doente com cancro. Nós, na Liga, temos a possibilidade dos profissionais poderem requerer este instrumento para utilizar na sua prática clínica. E este trabalho nós temos de tentar disseminar esta informação, é aquele link que está ali a vermelho em baixo, portanto é o link a partir do qual qualquer hospital, centro de saúde, profissional que queira utilizar este instrumento pode nos solicitar, que nós temos a autorização dos autores, com certeza, para poder facilitar o acesso a esta ferramenta no nosso país. E já temos recebido muitos pedidos de muitos hospitais, de muitos serviços, portanto, especialidades médicas, que eu creio que estarão a utilizar, e daqui a algum tempo é a nossa intenção contatar estas pessoas e poder perceber se estão a utilizar, se não estão, se isto foi útil, se isto promoveu a acessibilidade aos cuidados psicológicos, porque é isso que se pretende. O problema é que muitas vezes imaginem um hospital utilizar isto, um serviço de oncologia, utilizar isto, avaliar o sofrimento emocional, mas depois não ter uma equipa para quem referenciar e para quem pedir o apoio psicológico depois de avaliada a necessidade. E, portanto, mas isso nós também não podemos, de alguma forma, poder corresponder a todas as necessidades, mas também cá estamos para auxiliar no que pudermos. Portanto, isto é algo importante. Nós fizemos este mesmo estudo com os nossos doentes, os doentes que vêm à nossa consulta de psico-oncologia. Publicámos este artigo no ano passado, numa revista internacional, onde verificámos numa amostra de 899 doentes, isto aplicado a nível nacional, doentes oncológicos em acompanhamento psicológico aqui na Liga, como o doente vem muitas vezes pela sua iniciativa e não por referenciação de profissional de saúde. Nós, à cabeça, portanto, na primeira consulta, antes de iniciar a intervenção psicológica, temos feito esta avaliação a todos os doentes e vemos que 87% estão acima do nível mínimo para o apoio, para o pedido de apoio psicológico. Portanto, estão acima do 5. O que significa que se nós fizermos aqui uma avaliação, portanto 9 em cada 10 doentes que procuram o apoio psicológico da Liga, de facto precisa desse mesmo apoio, ou está acima do nível recomendado, portanto, ou do nível necessário para o pedido de acompanhamento. E, portanto, vemos que os níveis de ansiedade, de depressão, de revolta e de necessidade de ajuda são sempre todos muito elevados. São poucos aqueles dos doentes que procuraram ajuda, mas que depois o seu nível de sofrimento emocional é muito baixo. Se calhar são aquelas pessoas que procuraram ajuda e não precisam assim tanto dela. Que nós depois percebemos isso perfeitamente na consulta, quando a necessidade é de facto de uma intervenção mais estruturada ou é apenas algo mais simples, mais psicoeducativo e, portanto, que a pessoa sozinha depois consegue seguir a sua trajetória. Foi importante perceber as tais fontes desse mesmo distress e percebemos que a maioria das dificuldades
que estão subjacentes ao pedido da consulta de psicologia da Liga são efetivamente necessidades emocionais. E vemos aqui, não consigo apontar que vocês vejam, mas vemos que lidar com as sensações, com a preocupação, com o medo, com a angústia, com a depressão, com o humor depressivo, com o nervosismo, é o que efetivamente mais motiva o pedido de consulta e também o lidar com um conjunto de dificuldades a nível dos sintomas físicos ou efeitos secundários dos próprios tratamentos. Percebemos também que há muitas dificuldades em lidar com a imagem corporal, algumas dificuldades em comunicar com os profissionais de saúde. Estes other difficulties, isto não faz parte do instrumento original, isto são dificuldades que a Liga Portuguesa contra o Cancro acrescentou com a autorização do autor ao instrumento, porque a nossa experiência clínica nos diz que estão muitas vezes na base também deste mesmo sofrimento, e depois percebemos que, como por exemplo as dificuldades económicas, ou as dificuldades de imagem corporal que não estão avaliadas no instrumento original, que sabemos que são muito prevalentes nesta população. Portanto, é um trabalho que está acessível e que agora nós pretendemos dar continuidade, porque estamos permanentemente nesta recolha da amostra. Isto já fez aqui um bocadinho a ponte para aquilo que é o nosso trabalho. Nós partimos, não vou-vos falar de intervenção, porque isto seria algo mais específico para quem está a trabalhar, para os psicólogos a trabalhar em psico-oncologia, mas é claro que nós partimos do pressuposto que toda a forma como a pessoa recebe a doença, interpreta essa mesma doença na sua trajetória de vida e também da forma como entende e encara a perspectiva futura da doença, de modo se vai sobreviver, se não vai, se a doença vai perturbar muito a sua vida, se vai ter muita sintomatologia, se não, como irá ser o futuro, é o ponto-chave para o trabalho do psicólogo, não é? Porque nós percebemos que, por vezes, há crenças e expectativas totalmente irrealistas relativamente à doença, há uma grande desinformação também, e há todo um desconhecimento que deve ser alterado ou modificado de forma a promover a melhor adaptação à doença. E por isso nós partimos então desse pressuposto que as respostas psicológicas do doente à doença não dependem apenas dos efeitos da doença ou da doença em si, se é um cancro da mama ou se é um cancro da próstata ou do intestino, mas sobretudo da forma como o indivíduo avalia e interpreta essa mesma experiência de cancro na sua vida, o significado que dá a essa mesma doença e da percepção de ter ou não ter formas de fazer face, não é? Dos recursos que estão disponíveis para poder lidar. E, portanto, nós pegamos digamos que em todas estas componentes mais perceptivas e de avaliação, de interpretação, de significado, e numa perspectiva de avaliação também de recursos, tentamos promover mais recursos interpessoais e outros, precisamente numa perspectiva de poder melhorar a adaptação à doença. Há muitos estilos de adaptação ao cancro, mais de evitamento, outros mais de fatalismo, de preocupação, enfim, não vou deter-me aqui muito sobre isto, mas sabemos que alguns podem levar a indicadores um bocadinho, ou outcomes um bocadinho mais negativos, e aquilo que se considera o espírito de luta de uma forma assim mais simples e mais clássica, como não estou sempre a pensar na doença, tento levar a vida como eu sempre fiz, tento estar ocupada para não pensar muito nisto, tento seguir a minha vida. Portanto, esta forma um bocadinho mais otimista também e realista de lidar com a doença, colocando a doença no seu lugar, também é um lema que se utiliza muito e é um lembrete importante por vezes que o doente leva consigo e é útil para o seu dia-a-dia, que a doença tem um lugar muito importante na vida dos doentes, mas não pode ocupar o tempo todo, ou o espaço todo, ou todo o campo psicológico, no fundo, toda a vida também emocional da pessoa. Promover este espírito de luta é fundamental e é muito por aí que o trabalho dos psicólogos é realizado. Como disse, a Liga criou então estas consultas. Porquê? Porque a resposta sabemos que é muito limitada a nível do Sistema Nacional de Saúde. Há muitos hospitais sem qualquer tipo de resposta. Há muitos hospitais cuja resposta que existe é apenas uma resposta de psiquiatria de ligação, em que a psicologia em si não existe enquanto
enquanto serviço autónomo e, portanto, o médico oncologista, para que a pessoa tenha um apoio psicológico, tem que pedir uma consulta de psiquiatria e a consulta de psiquiatria é que depois vai avaliar e perceber se há necessidade e se há psicólogo para lhe fazer, para dar resposta a esse mesmo pedido. Em muitos casos acabam apenas por ficar também nesta área da psiquiatria, nas situações em que há esta resposta, porque há outras que nem sequer qualquer resposta existe, não é? E, portanto, algumas coisas já têm evoluído nestes últimos 15 anos e já vai havendo muitos mais profissionais a integrar equipas. Já temos também no nosso país alguns hospitais que têm serviços de psicologia autónomos e em que a psico-oncologia é uma resposta que já, que no fundo já está disponível diretamente para quem dela quiser solicitar a nível, claro, das equipas de saúde. A Liga então criou este serviço um bocadinho para complementar a ausência desta resposta em 2009, aqui com o apoio da Fundação AMGEN, num projeto piloto e, portanto, o objetivo seria disponibilizar gratuitamente, de forma também próxima à área de residência do doente, estas mesmas consultas de psicologia, no sentido de tentar reduzir alguns índices de perturbação psicológica, mas sobretudo promover o bem-estar, a qualidade de vida, a adaptação emocional, prestar também apoio à família, que muitas vezes não é tido em conta ou não tem lugar nestas mesmas consultas no contexto hospitalar, e também dar aqui alguma resposta, algum apoio aos profissionais de saúde, tentando reduzir alguns índices de estresse. Um trabalho que tem sido muito pouco ainda desenvolvido por nós, também por muita falta também de procura, inclusivamente a esse nível. Sabemos que a intervenção é importante a vários níveis, promove a adesão terapêutica, reduz efeitos secundários, pode melhorar até o funcionamento imunológico e, quem sabe, promover então também a sobrevida, não é? Por isso isto é a tal área da psico-oncologia muito menos estudada, mas que se crê, e alguns estudos que têm sido feitos mais recentemente têm permitido verificar aqui algumas relações muito interessantes. As nossas consultas, têm aqui algumas fotografias de alguns dos nossos espaços, neste caso cá em Coimbra, permite então o apoio de todas as situações, de todos os tipos de cancro e em todas as fases da doença. Como há pouco disse, temos muitos casos que nos surgem já na fase de sobrevivência, temos também o apoio aos familiares em luto, e que podem iniciar o apoio psicológico precisamente já na fase de luto, já após ter falecido o familiar. Vamos tendo sobretudo intervenção individual, mas fazemos algum trabalho de intervenção também de casal, de grupo, e também estamos agora muito interessados e a desenvolver um trabalho bastante bom na área da pediatria, portanto, quer à criança, o apoio psicológico à criança com cancro, quer às crianças familiares de pessoas com cancro. E provavelmente no futuro próximo ainda teremos um trabalho mais aprofundado nessa área. Aqui na região centro estamos em Aveiro, Castelo Branco, Guarda, Leiria e Viseu, mas a nível nacional estamos em muitos locais, aliás, em 54 locais a nível nacional. Abrimos em 2009, somos neste momento à volta de 55 psicólogos, já fizemos mais de 100 mil consultas nestes 15 anos de atividade. Os 55 psicólogos, atenção, não estamos a full time todos, e aqui organizamos de forma um pouco diferente, de núcleo para núcleo. Existem psicólogos que fazem parte dos quadros da Liga, existem psicólogos em regime de prestação de serviços, existem psicólogos voluntários também a colaborar. Na nossa realidade, na região centro, somos todos remunerados, no fundo, mas neste híbrido, psicólogo do quadro e psicólogo prestador de serviços. Portanto, já tivemos mais de 16 mil utentes em acompanhamento, já promovemos mais de 175 estágios académicos. Nada destes números inclui 2024, ainda é apenas dados até aos relatórios de atividades de 2023. Aqui na região centro tem havido uma evolução bastante significativa no número de consultas ano e nos últimos anos temos verificado, sobretudo depois aqui de 2020 da Covid, que tem havido um aumento exponencial dos pedidos de consulta. Também ele é muito fácil de pedir, e até coloquei aqui a página do nosso site, basta entrar no site da Liga Portuguesa contra o Cancro, procurar a área de atividades, apoio psicológico, e no apoio
psicológico, bastante entrar lá vai aparecer esta caixa, que é apoio psicológico, claro, e depois tem o formulário de pedido de consulta, e bastará entrar neste mesmo formulário e fazer o pedido de consulta. O próprio doente pode fazê-lo, o profissional pode fazer para pedir uma consulta para o doente que acompanha, um familiar pode pedir a consulta para o doente oncológico ou para si próprio na qualidade também de familiar. E, portanto, é muito fácil. A partir também destes links é possível pedir o tal termómetro do distress para utilização pelas equipas nas unidades de saúde. Portanto, e aqui está o tal formulário de pedido de consulta. Portanto, é muito simples. Nós vamos desenvolvendo outros programas, não sei se isto vai funcionar, se calhar não estão a ouvir música, mas também é só um sonzinho de fundo, que é o programa Cuidar de Mim, que é um programa para um grupo, iniciou-se como um grupo psicoeducativo, neste momento é apenas um grupo de partilha de mulheres com cancro da mama, que se reúnem online mensalmente, e portanto podem participar, é acompanhado por um psicólogo, não é um grupo estruturado, nem é um grupo fechado, nem tem uma dinâmica de intervenção, portanto é um grupo de partilha, as pessoas vão, entram e podem partilhar aspectos, claro, vai-se definindo temas no dia-a-dia, há a moderação do psicólogo, mas é livre, portanto a pessoa pode ir hoje, depois se não lhe der jeito de ir na semana, no mês seguinte pode não ir, portanto o objetivo é poder ter aqui apenas um apoio entre pares, entre pessoas que viveram a mesma experiência, porque sabemos como é importante essa mesma intervenção. Temos também alguns recursos de apoio a doentes e a familiares, temos este livro dos Superpoderes da Júlia, que é um livro que permite falar sobre cancro às crianças mais pequeninas, de idade pré-escolar ou no primeiro ciclo, entre os 3 e os 8 anos, está destinado mais ou menos a esta faixa etária, onde portanto não é para crianças com cancro, é para crianças que poderão ter, por exemplo, um familiar doente ou um amigo doente, numa perspectiva de conhecer o que é o cancro, através da história que a mãe da Júlia vai contar à pequena Júlia, que tem o pai doente. É um livro muito interessante, nós temos em papel e que disponibilizamos às escolas, disponibilizamos a quem nos solicitar, e também existe a versão audiolivro disponível no link do site da Liga Portuguesa contra o Cancro. Também temos um livro de testemunhos de doentes oncológicos, pequeninos testemunhos, que já têm alguns anos, e uma área toda também no site da Liga só de testemunhos de vários tipos de cancro, doentes, familiares, e portanto também é uma área muito interessante e que tem sido muito procurada e continua sempre muito procurada por muitos doentes no nosso site, esta área de testemunhos quebrar o silêncio. E gostava só também de dar a conhecer alguns trabalhos que temos feito um bocadinho mais na área de alguma investigação. Fizemos na Covid, o estudo da Covid e cancro, fizemos um estudo do impacto económico e psicossocial do cancro da mama em Portugal, com o apoio da Roche, e mais recentemente esse estudo dos termómetros emocionais, que levou à publicação do artigo que eu há pouco mencionei. E temos feito alguns congressos, o primeiro em 2018, isto a nível nacional, o segundo foi em 2021, online, logo após a pandemia, e este mais recente, que há pouco a professora Sara falou na semana passada, que foi o terceiro congresso de psico-oncologia da Liga, e estamos também na região centro a promover uma formação avançada em psico-oncologia, a primeira, que está a ser em formato e-learning, portanto com um regime misto presencial online, que são 150 horas de formação, com acreditação da Ordem dos Psicólogos, e que tem sido uma experiência muito, muito interessante. Eu estou na qualidade formanda, sobretudo, embora tenha lá um pequenino módulo que também vou falar, mas tem sido uma experiência muito, muito, muito interessante, e uma formação muito, pronto, claro, serei suspeita, mas acho que muito atual, com algumas áreas que nós também tivemos a oportunidade de apresentar no Congresso, algumas áreas de intervenção estão também a ser trabalhadas no âmbito desta formação, e tem sido muito bom. Esperamos, não sei se já para o próximo ano, mas em breve, daqui a algum tempo, poder fazer a segunda edição desta formação avançada, porque esta só vai terminar em março. Quem sabe, ou no final do próximo ano, ou 2026, fazer uma segunda edição. Eu julgo que já vamos assim um bocadinho 1h30, eu peço desculpa se me demorei demais.
se fui maçadora, mas não tenho visto o chat, não sei se há questões, vou se calhar retirar a apresentação. Muito obrigada, Sónia. Totalmente E disponível. agora retomando aqui a informalidade, realmente já nos conhecemos há muito tempo, portanto, eu umas vezes falo da doutora Sónia para lhe dar o protagonismo merecido, outras vezes, e neste algo mais direto, tratamos-nos assim, mais informalmente. Eu estive a anotar as questões. Em primeiro lugar, muito obrigada pela apresentação. A apresentação realmente esgotou todo o tempo que tínhamos reservado para a sessão, mas em nada foi maçadora. Foi muito importante, foi muito interessante. Certamente precisaríamos era de mais tempo ainda para, com calma, poderes correr todos estes conteúdos e agora também, com calma, podermos ter algum tempo de discussão. Portanto, do chat, houve duas questões que se levantaram que eu disse que colocaria. Eu vou colocar as duas ao mesmo tempo. Pedia-te que muito brevemente mencionasses ou comentasses alguma, porque realmente já passámos do tempo previsto para a sessão. E uma delas, portanto, que foi a primeira, era sobre aqueles doentes que negam ou que não aceitam ou que de alguma forma desvalorizam um diagnóstico de cancro e como é que o psicólogo procede nesses casos. E outro caso foi uma participante que partilhou uma situação familiar, portanto, de um filho que está a viver uma doença crónica, uma doença oncológica, leucemia, e que, portanto, que coloca coloca uma questão sobre se a doença, sobre se os tratamentos terão impacto na sua capacidade reprodutiva. E Uhum. são estas duas questões. Se puderes, assim, brevemente Eu comentar, vou, ficávamos agradecidos. claro, eu vou já a esta primeira questão. Portanto, obviamente eu não poderei dizer se tem um impacto na capacidade reprodutiva, mas nós sabemos que é totalmente indicado, eu não sei a idade também não sei se é criança, se é um adolescente, se é um jovem É adulto. um adulto de 37 anos. Um adulto de 37 anos, é um adulto em idade reprodutiva, de facto, e portanto é de todo aconselhado é fazer a preservação da fertilidade. Portanto, e já existem alguns centros em Portugal portanto, em alguns hospitais onde se faz, portanto, não posso dizer que isto é um tratamento, com certeza que não, mas é uma preservação da fertilidade em rapazes. Portanto, o que se faz é a colheita de esperma, precisamente para aumentar as potencialidades de mais tarde poder vir a conseguir conceber, caso haja essa implicação na reprodução, na fertilidade, porque pode não existir. Não são todos os doentes oncológicos que, fazendo um tratamento, ficam inférteis. Portanto, poderá existir uma menor fertilidade derivado aos vários tipos de tratamentos. Pode ser o tratamento cirúrgico, a quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia, etc. Poderão, de facto, invalidar ou diminuir essas probabilidades ou até impedir, efetivamente, a capacidade reprodutiva. E, portanto, daí a necessidade de preservação é algo que deve informar-se, não sei de onde é esta pessoa, mas pelo menos em Coimbra, existe aqui na ULS de Coimbra, antigo Hospital da Universidade, faz-se essa preservação da fertilidade, portanto, no Serviço de Reprodução e Genética Humana aqui em Coimbra. Relativamente à primeira questão, o que fazer quando as pessoas estão num processo de negação por aquilo que eu percebi era negação ou mesmo recusa, não é? Ou desvalorização do Realização. diagnóstico ou da importância do diagnóstico. Quando as pessoas estão muito nesse processo, habitualmente não procuram o psicólogo, não é? E já nos aconteceu foi termos, de facto, alguns familiares que vêm procurar a nossa ajuda numa perspectiva de como ajudar o meu familiar. Eu lembro de uma vez ter acompanhado
duas amigas de uma terceira amiga, e esta terceira amiga que era a doente oncológica e que não se queria tratar, ela não queria de facto fazer o tratamento, tinha um cancro do colo do útero ou do ovário, já foi há muitos anos, já não me recordo bem, e as amigas vieram pedir uma consulta connosco numa perspectiva de algum aconselhamento de como ajudar esta amiga, porque queriam muito que ela se tratasse. E quem habitualmente está em processo de negação não procura ajuda, não é? E efetivamente não é algo muito fácil de trabalhar, e nós também temos que ter a decisão será sempre do doente, não é? E o doente terá sempre o livre arbítrio para poder decidir se quer ou não quer avançar, ou ter ou não maior consciência da doença ou da gravidade da sua doença, porque também é o seu direito poder não saber que, imagina-se numa situação de uma doença muito grave ou numa doença metastática, avançada, terminal, o doente pode ter o direito de não saber que está em situação terminal. E, portanto, eu julgo que o mais importante é de facto existir um acesso à informação e perceber-se claramente o que estamos a falar, não é? E é muito importante transmitir essa informação e tentar consciencializar a pessoa e fazê-la perceber o que é que ela percebe, não é, da situação, o que é que ela sabe, que conhecimento, que nível de conhecimento a pessoa tem desta doença, ou que sabe, ou que não sabe, facultar-lhe alguma informação, promover que possa conversar com outro alguém ou outro especialista, uma segunda opinião, isto para aumentar pelo menos os níveis de literacia, não é? E ter uma decisão informada, porque a pessoa como é que pode decidir corretamente se não tem acesso à informação, nem conhece efetivamente qual é a sua situação ou qual é a probabilidade de tratamento. Se calhar há muitas pessoas que até julgam que a sua situação é muito mais grave ou que terá um prognóstico muito pior do que aquilo que efetivamente pode vir a ter. E se tiverem um bocadinho mais de conhecimento numa comunicação clara com o profissional de saúde, que eu acho que também é fundamental, uma comunicação onde o doente se sente mesmo esclarecido e que tem espaço para colocar as suas dúvidas e as questões que precisa ver esclarecidas, é muito importante para poder tomar essa decisão o mais consciente possível, porque é de facto uma decisão que nós também não podemos tomar pela outra pessoa, por mais que ela nos seja querida e por mais que nós achemos que ela tem que se tratar. Mas efetivamente o nosso papel, agora pensando também na família ou nas pessoas que estão à volta, é promover pelo menos que tenha mais acesso à informação. Não sei se esclareci, se ajudei em alguma coisa, mas... Obrigada. Exato. Obrigada, eu penso que sim, que foi uma resposta bastante esclarecedora dentro daquilo que é possível fazer sem conhecer os detalhes e informações que naturalmente os profissionais de saúde, incluindo os psicólogos, terão que ter acesso para fazer um trabalho mais acompanhado e mais específico e provavelmente bem sucedido. Mas para este efeito, eu acho que foste muito esclarecedora. Muito obrigada uma vez mais pela disponibilidade aqui da doutora Sónia, pela disponibilidade da Liga Portuguesa contra o Cancro para colaborar com a Universidade Aberta, com mais esta palestra e futuramente, certamente com outras. Ainda penso eu que ainda não está previsto um terceiro ciclo, mas quem sabe estará a ser pensado. Muito obrigada a todos os presentes. Para mim também foi uma enorme satisfação estar uma vez mais associada a esta temática, em que aprendo e reflito também sobre alguns destes temas. E devolvo agora a palavra à doutora Melanie. Obrigada, professora Sara. Então, chegamos ao fim deste ciclo e desta sessão e basta-me então reforçar o agradecimento que a professora Sara fez à doutora Sónia Silva pela partilha dos seus conhecimentos, assim como à Liga Portuguesa contra o Cancro pela parceria neste ciclo que foi tão profícua e proveitosa. Também nós, claro, agradecemos também à professora Sara Monteiro pela sua disponibilidade para a moderação desta sessão e pela sua presença em todo o ciclo.
E por fim, porque sem todos os participantes este encontro não seria possível, agradecemos pelo bocadinho que estiveram connosco, esperamos ter ido ao encontro das vossas expectativas e de poder contar com a vossa presença em futuras iniciativas sobre esta temática ou outras.